Queridos, para mim realmente, sem palavras para descrever o privilégio, a honra, a alegria de finalmente estar aqui em Belém. Porque quando essa igreja era um GC, o pastor dessa igreja falou assim: não, pastor, na inauguração o senhor vai vir. Não deu, né? Mais culpa minha do que dele. Não, no aniversário de 1 ano, não deu. Aí no dia 3, deu, graças a Deus. Eu queria só convidar minha esposa aqui para o pessoal conhecer. Priscila, essa bênção. Vem cá, amor, o pessoal quer te ver. Você não é tímida, né? Que hoje eu vou pregar sozinho, então, né, a gente tem que honrar a esposa, senão chega em casa, o BO é forte. Não, o BO é de Deus, o BO é divino. Você quer dar um oi pro pessoal? Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem? Que o Senhor abençoe essa igreja. Depois a gente vai ter mais oportunidade da gente orar juntos. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos essa palavra no teu altar. Que o Senhor possa tocar corações e mentes, trazendo direções direto do teu trono para cada família. Em nome de Jesus, amém. Obrigado. Amém, glória a Deus. Queridos, vamos ficar de pé. Queria convidá-los a abrir a Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 13. Eu quero aqui de uma forma bem objetiva falar sobre gerações. Por que tem esse ministério na Lagoinha chamado Gerações? Não é porque o Richard teve uma ideia, não é porque ele recebeu uma ordem humana, mas é algo que vem direto do coração do Senhor. E lá em Êxodo 3, tem o texto que nos inspira tanto a acreditar nessa visão. Então disse Moisés a Deus, versículo 13, capítulo 3 de Êxodo: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles disserem: qual é o seu nome? Quem lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: o eu sou me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós, e este é meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. Vamos ler juntos o versículo 15, pode ler aí na sua tradução. E Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é meu eternamente, meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. Você pode se sentar. Amados, conforme foi falado com muita propriedade no vídeo de retrospectiva desses 3 anos da Lagoinha Belém, igreja não se abre, igreja não é corporação, não é indústria, igreja não é loja, igreja não é quermesse, como diria o pastor Emerson, não gosta de falar, não é quermesse, igreja nasce. Igreja nasce. E a igreja, apesar dela precisar de áudio, de paredes, de telhado, não é isso que constitui uma igreja. O que constitui uma igreja somos nós. Se você olhar à sua volta, o rosto de cada pessoa, cada ovelha, configura o que é igreja. Sem ovelha não existe igreja. Você pode ter uma igreja milionária, com uma estrutura espetacular, mas se ela estiver vazia, sem as ovelhas, ela só é um prédio, só é uma instituição, mas não é a igreja de Cristo, não foi a igreja pela qual Jesus morreu na cruz, Jesus veio nos salvar.
E mais do que indivíduos, uma igreja, ela é saudável, ela é sólida, ela é consistente quando ela é formada por famílias. São as famílias que fazem na igreja a base sólida, a base consistente. Esse texto, quando Deus pela primeira vez se apresenta, ele faz questão de ressaltar que ele é o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E ele fala isso como um memorial de gerações em gerações. O que Deus está querendo dizer com esse texto, quer dizer várias coisas, mas uma das coisas que ele quer dizer nesse texto é que ele não trabalha somente com indivíduos. O projeto divino é um projeto geracional. Ele trabalha com gerações. E uma igreja saudável é uma igreja que investe energia e qualidade de tempo simultaneamente nas 3 gerações: Abraão, Isaque, Jacó. Uma igreja que investe, por exemplo, somente em jovens e não investe nas crianças e nos adolescentes. Pode ser hoje uma igreja forte, uma igreja que faz um barulho muito grande, mas daqui uma geração ela vai deixar de existir. Porque se ela não investe com intensidade nas crianças e nos adolescentes, eles vão se perder, nós vamos perdê-los para o mundo, porque o mundo não está de brincadeira. Eles investem pesado em todas as plataformas midiáticas e dentro da escola, para tirar a criança do Evangelho, para colocar no coração dela o que há de pior em termos de valores e princípios, para ela não acreditar em Deus e abraçar todo tipo de pensamento que fere a Bíblia. Então, se a igreja não investe nas crianças e dos adolescentes, ela pode ser uma igreja muito boa hoje, mas daqui 20, 30 anos, essa igreja acabou. Ao mesmo tempo, se a igreja não investe na terceira idade, ela perde a oportunidade de aprender com a experiência, ao invés de aprender com os erros. Aprendemos com os erros? Sim, mas é muito melhor aprender com a experiência, porque você se poupa de muitas tristezas, muitos desgastes, e tem erro que às vezes é irreparável. O estrago é tão grande que não tem como voltar àquilo que era no começo. E quando você dá vida, dá voz, dá honra àqueles que já viveram a vida, já acertaram, já erraram, e tem algo para oferecer, que é o quê? A sabedoria que só o tempo pode nos dar. É uma igreja que erra menos, é uma igreja que está protegida pelo princípio da honra no mundo espiritual. Então, por isso, nós resgatamos esse conceito através do Lagoinha Gerações, de que uma igreja precisa investir pesadamente nas 3 gerações simultaneamente. E uma das estratégias com as quais nós fazemos isso é buscando estimular o diálogo entre as gerações. Primeiramente, através das lideranças. Então, estimulamos muito que o líder do Kids dialogue com o líder dos adolescentes, que dialogue com o líder dos jovens, que dialogue com o líder dos jovens adultos, que dialogue com o líder dos namorados, dialogue com o líder da escola de noivos, com o bem casados, dialogue com o ministério que trabalha a criação de filhos, pais e filhos, dialogue com o de homens, dialogue com o de mulheres, dialogue com a terceira idade.
Porque se esse diálogo não acontecer, cada um desses trabalhos vira uma caixinha dentro da igreja, que não se comunica. E aí quando a criança começa a virar adolescente, aí tem que transicionar, aí é um drama. Aí o adolescente está virando jovem, é um drama. Por quê? Porque não existe diálogo. Então nós estimulamos esse diálogo. E dessa forma, então, a pessoa vai passando por todos os estágios da vida, debaixo de uma poderosa cobertura bíblica, espiritual e de ensino. E aí, então, nós vamos ter sempre uma igreja saudável. Porque aquele que um dia foi criança, agora está na terceira idade, ensinando para aquele que é criança. E aí nós vamos melhorando. Esse ano que passou, eu tive uma experiência assim, muito gratificante. Eu tomei posse da Academia de Letras, Artes e Cultura do Brasil. E aí eu só podia levar 4 pessoas. Só 4 pessoas. Aí eu falei assim, eu vou levar meu pai, minha mãe, minha esposa e meu filho mais velho. Mas meu pai é pastor. Né, Max? Era domingo. Aí eu falei assim, filho, eu tenho um casamento no mesmo horário. E ele não declinou do convite. Assim, quem que eu vou chamar no lugar do meu pai? Aí eu só tenho uma avó. Né? Minha outra avó é falecida, meus avós são falecidos, mas eu tenho uma avó, a dona Tereza. Fui lá e convidei. Eu vi assim que foi tão forte espiritualmente, porque ali tinham 4 gerações. Tinha minha avó, tinha minha mãe, tinha eu e tinha o meu filho. E alguns dias atrás eu estive com a minha avó e ela estava assistindo um culto transmitido pelo YouTube da cidade que ela nasceu, que é bem lá no norte de Minas, chama São João do Pacuí. E lá ela e o meu avô conheceram a Jesus. E ela virou e falou assim, olha filho, meu sonho um dia é que você vá lá pregar, que o neto do João pregue lá em São João do Pacuí. Porque muitas coisas que eu colho hoje na minha vida, começou através da vida da minha avó e do meu avô maternos, que trouxeram o evangelho para casa. Minha avó sempre orou por mim. Minha mãe, logo que casou, ela desviou do evangelho, mas a minha avó continuava firme ali. Ela, minhas tias, influenciaram muito a minha vida, para que eu, com 6 anos de idade, tivesse uma experiência de conversão. Então, minha avó foi fundamental. Então, muita coisa que eu colho hoje na minha vida foi plantada 2 gerações para trás. E eu sei que se eu investir bem na vida dos meus filhos, os meus netos vão colher coisas ainda mais extraordinárias, mais incríveis. Nós temos que ir melhorando a espécie, tem que melhorar. A próxima geração da Lagoinha, Belém, tem que ser muito melhor que a nossa, pastor Marcos. Os nossos filhos, os nossos jovens, eles têm que ser melhores. E nós temos que vibrar com isso, torcer por isso. E eu não sou muito ligado a essa coisa de título e tal, mas eu gostei da minha avó estar ali, para ela ver assim, ó, valeu a pena. Eu orei, meu neto está entrando na Academia de Letras. Eu era lá de São João do Pacuí, estou aqui vendo essa cerimônia. As orações, as madrugadas, as lágrimas valeram a pena. Então nós não queremos ser a igreja de agora, também não queremos ser a igreja do futuro. Nós queremos ser a igreja de eternamente, de geração em geração. E é tão categórico
que Deus escolheu justamente aquelas 3 gerações para ilustrar todas as gerações: Abraão, Isaque e Jacó. Porque eles representam um ciclo virtuoso que deve acontecer sempre, de geração em geração. Cada um deles tem em sua história uma marca, uma palavra que define a sua história. Abraão era conhecido como pai da fé. Isaque era conhecido como filho da promessa. E Jacó transformou a vida dele no dia em que ele conseguiu uma bênção de um anjo. É a fé, a promessa e a bênção. A fé, a promessa e a bênção. As gerações trabalham assim. Uma gera pela fé, a outra recebe a promessa, e na outra a promessa se cumpre. O ciclo é sempre esse. Você está vivendo as 3 etapas do ciclo, quando você vive de fato a palavra de Deus. Em primeiro lugar, se você é a primeira geração de evangélicos da sua casa, então você vai crer, você vai ter fé. Se você é a segunda geração de evangélicos na sua casa, começa a aparecer as promessas que foram geradas pela fé da primeira geração. E se você é a terceira geração, que é o meu caso, por exemplo, né? Me dei bem, viu, pastor? Você começa a ver o quê? As promessas se cumprirem, as bênçãos. Senhor Richard, eu sou da primeira geração, então eu só vou ficar na fé. Eu sou da segunda, eu vou ficar só na promessa. Aí não vale, Richard. Não, meu irmão. Você pode viver a fé, pode viver a promessa e pode alcançar a bênção. Porque a primeira geração foi Abraão. E nós somos frutos de todo o investimento que Deus fez. Abraão, Isaque, Jacó, várias gerações, chegou eu e você. Porque quando chegou dentro dessa genealogia em Jesus, as 3 gerações passam a conviver simultaneamente. Jesus em nós é a fé, é a promessa e é a bênção. Você tem todas as condições de viver aquilo que foi estabelecido para 3 gerações na sua geração. Mas primeiro você tem que crer. Tudo começa com a fé. Vocês sonharam um dia esse lugar. E hoje ele se tornou realidade. Mas não quer dizer que acabou. Agora vocês vão gerar novas coisas. Surgirão novas promessas. E novas bênçãos serão alcançadas. Mas tudo começa pela fé. Você precisa crer. Você não precisa ver para crer. Você precisa crer para ver. O que Abraão fez foi isso. Ele ouviu uma voz e foi. E seguiu essa voz. É a voz de Deus na sua vida, te dando direções que você precisa, pela fé, trazer à existência. E à medida que você vai desenvolvendo a sua fé, as promessas começam a chegar. E Deus tem muitas promessas para cada um de nós. Ele é um Deus de promessa. E Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para não cumprir o que prometeu. Ele vai cumprir todas as promessas que Ele fez para você
e as que ele ainda não fez, mas vai fazer, ele vai cumprir. Mas existe um caminho entre a promessa e o cumprimento da promessa. E esse é um caminho que às vezes leva tempo, exige mais fé, santificação, dedicação, foco, graça, misericórdia. Não viva ansioso, agitado. Deus tem o tempo certo dele para que a bênção se estabeleça. Não precisa fazer igual Jacó, ficar brigando com Deus. Apenas se renda. Renda-se a Ele. Renda-se a Ele. Mas entenda que tem coisas que Deus vai prometer para você, que Ele vai cumprir na vida do seu filho. Vai ter coisas que Deus prometeu para você, que vai cumprir na vida dos seus netos. Mas você precisa investir nos seus filhos e nos seus netos, para que aquilo se cumpra. Trazer na igreja, mandar para a escola bíblica dominical, mandar para o Kids, isso é muito pouco. Nós temos que investir no dia a dia. Primeiro, dando um bom testemunho dentro de casa. Eu não posso ser diferente na igreja do que eu sou em casa com os meus filhos. Isso é importante. Eu não posso ser diferente com minha esposa na igreja do que eu sou em casa. Nós não vivemos hipocrisia, nós vivemos a graça do Senhor no casamento, na criação de filhos. Essa palavra não é para mim, eu não sou casado, não tenho filho. Mas você tem os seus pais, por exemplo. Você não pode ser na casa dos seus pais diferente que ser na igreja, principalmente se eles não forem cristãos. Que a única chance que eles têm de ver Jesus é através de você. Se você for um péssimo filho em casa, ele vai olhar e falar assim: o que adianta na igreja? Que em casa não lavam a louça, não lavam um talher, come, toma um copo com água e deixa dentro da pia. E acha que é uma mágica, né? Tira a cueca, joga no chão e acha que ela vai sozinha para a máquina de lavar, para o tanque, né? Nós precisamos, em primeiro lugar, ser exemplo. Temos que ser exemplo. Mas também temos que ser proativos. Temos que orar com eles, ler a Bíblia com eles, louvar e adorar com eles. Não precisa ser todo dia, não precisa ser toda hora, não precisa ser uma formalidade, mas isso tem que fazer parte da história, da rotina. Isso é importante. Porque muitas coisas que Deus prometeu para você, Ele estava prometendo para a sua geração, para a sua descendência. E você vai ver se cumprir na vida do seu filho, na vida do seu neto. Eles vão muito mais longe do que nós. Muito mais longe. Eu estava aqui agora, recebi uma mensagem do nosso pastor na China. Na Lagoinha, mês passado, nasceu a primeira lagoinha na China. Primeira lagoinha na China. E esse pastor, ele conheceu Jesus através da vida dos avós dele, numa Assembleia de Deus do Pará. Olha que loucura. Ele é paraense, o pastor da China é paraense. Apesar de ele ter crescido no Amapá, ele nasceu no Pará, né? A vida pastoral dele toda é no Amapá, mas ele é daqui, do Pará. Mas ele está na China hoje, mas quem pregou o evangelho para ele, ganhou para Jesus? Imagina esse avô sabendo que o neto dele, claro, essa igreja nossa, ela não tem placa, ela não tem um lugar assim, né? Se tiver, no primeiro culto entra os comunistas lá e prende todo mundo. A igreja mais subterrânea. Mas ele está colhendo o
que 2 gerações atrás foi semeado. Então, meus irmãos, eu queria deixar bem claro que a nossa responsabilidade é muito grande. Somente vocês voluntários que estão aqui, seja qual for a área de atuação, a responsabilidade é muito grande. Porque 3 anos é só o começo que Deus tem para fazer. Nós estamos no começo do começo. Quando a gente fala que daqui 3 gerações, são muitos anos ainda que virão, onde os filhos dos filhos estarão impactando Belém, Pará, Brasil, a China, a Coreia do Norte. Essa aí, no dia que a gente estiver lá, for do paraense, né? Amém. Pode estar aqui dentro hoje, né? Pode estar no seu colo aí hoje. Nosso pastor da Lagoinha, Pyongyang, né? Lá na capital da Coreia do Norte. Você não sabe, mas Deus sabe. E Ele te colocou aqui com um propósito de ser um memorial de geração em geração. De geração em geração. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. O Deus do presbítero João, lá de São João do Pacuí, Deus do pastor Guerra, Deus do pastor Richard, Deus do Daniel e do Josué. O nosso Deus é um Deus de gerações. Vamos ficar de pé?